o tema para mim é um desafio. Cada vez que eu escolho um tema, que me pedem um tema para falar na Sociedade Teosófica, eu pego alguma coisa assim que eu estou refletindo e tal, e lanço um desafio para mim mesmo. E aí nós vamos descascar o abacaxi juntos, né? Muito bem, o tema é da consciência individual à universal. Por que o tema da consciência é importante? Nós, cada um de nós, é um foco de consciência. E dependendo da nossa consciência, é a vida que a gente leva. Uma vida feliz, uma vida infeliz, uma vida cheia de sofrimentos, uma vida cheia de frustrações, uma vida cheia de ambições. É a nossa consciência que dita a nossa vida. E muito do que se fala a respeito de espiritualidade e de religiosidade tem a ver com a consciência. Porque a humanidade até hoje tem levado essa questão da espiritualidade e da religiosidade para o lado das igrejas. E nas igrejas, muitas vezes a gente vê, não que não possa existir espiritualidade e religiosidade nas igrejas, porque a espiritualidade ou a religiosidade tem a ver com a consciência. E a consciência tem a ver com a vida. Então a vida está em todo lugar, dentro e fora das igrejas. Agora, nas igrejas, muitas vezes a gente vê a religiosidade de aparência, ou a religiosidade estruturada, em forma de poder religioso, o poder do bispo, o poder do Swami, não sei o quê, das religiões orientais, né? E normalmente, quando você organiza a religiosidade através de uma instituição, estabelece poderes para as autoridades eclesiásticas, o que acaba acontecendo? Passam a existir pessoas que sabem, as pessoas que são espirituais, que são religiosas, entre aspas, e as outras que são os discípulos, os fiéis, os seguidores, são aqueles que não sabem e querem ser levados por aqueles que teoricamente são mais importantes ou sabem mais do que elas. E nesse processo existe muito engano, existe muita exploração. Não é à toa que muitas instituições religiosas são riquíssimas, poderosíssimas, acumulam muito dinheiro, né? E a religiosidade aí nesse sentido, ela assume uma forma de estrutura de poder e perde o sentido essencial do que seja religiosidade, que essencialmente é uma transformação na consciência, que é o tema que nós estamos aqui procurando desenvolver hoje. Então, percebendo que espiritualidade ou religiosidade não é questão de fachada, não é questão do sujeito frequentar a instituição A, B ou C, ou dele vestir uma roupa, um hábito qualquer, seja de freira, de padre, de monge. Religiosidade não é institucional. Religiosidade é a consciência da pessoa que pode transformar ela numa pessoa mais ou menos religiosa. Aí, a partir daí, a gente começa a nossa investigação. E para a gente refletir sobre o tema da consciência, é sempre importante aquela pergunta: quem sou eu? Essa é uma pergunta essencial. E eu gosto sempre de dizer que a pergunta é infinitamente mais importante do que a resposta. Porque quando você pergunta, existe um motor de inquirição, existe aquele
movimento da consciência de que quer compreender, quer investigar, quer explorar. Quando você responde e se satisfaz com a resposta, a investigação acabou. Então, se você pergunta quem sou eu, e eu respondo, sou Marcos, sou advogado, trabalho no escritório tal, tenho 3 filhas, isso e aquilo, eu vou falar uma série de superficialidades em relação à pessoa física que recebe esses rótulos e que tem esses hábitos, e vou dizer, eu sou isso. Se eu me satisfaço com a resposta, a investigação para. Mas se eu permaneço com a pergunta e não me satisfaço com nenhuma resposta, a pergunta, ela germina dentro da nossa consciência. Ela faz a mente trabalhar sozinha. Quando você fica com a pergunta, a mente fica investigando. E a mente que investiga nem sempre é a mente ordinária. A mente ordinária é essa mente comum nossa, que planeja, que calcula, que regula, que sabe como é que faz para ir para casa na hora que sair daqui, né? Que pensa o que vai comer hoje à noite. Essa é a mente comum, ordinária. Mas essa não é a mente que reflete, que investiga. A mente reflexiva, ela tem a ver com uma camada mais profunda da própria mente, que ela não é apenas esse pensamento comum. Então essa pergunta, quem sou eu? Ela pode ser uma ferramenta ou um instrumento no tema que nós queremos desenvolver, que tem a ver com a consciência. Um gesto pelo uso racional das nossas armas. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. A mente ordinária é essa mente comum nossa, que planeja, que calcula, que regula, que sabe como é que faz para ir para casa na hora que sair daqui, né? Que pensa o que vai comer hoje à noite. Essa é a mente comum, ordinária. Mas essa não é a mente que reflete, que investiga. A mente reflexiva, ela tem a ver com uma camada mais profunda da própria mente, que ela não é apenas esse pensamento comum. Então essa pergunta, quem sou eu? Ela pode ser uma ferramenta ou um instrumento no tema que nós queremos desenvolver, que tem a ver com a consciência. Qual é a nossa consciência? Nossa consciência comum é a consciência ordinária, individual, pessoal. Eu sou fulano, moro em tal lugar, faço isso, aquilo, torço pelo time tal, enfim. Esse feixe de identidades que a gente assume na nossa consciência é o que a gente acha que somos nós. Mas se a gente observar com cuidado,
o bebê, ele não tem esse feixe de intensidade, de identidades. Ele começa a adquirir na sua relação com o mundo, né? Ele aprende a linguagem com 1 aninho e pouco, 2 aninhos, ele começa a absorver do meio a linguagem e com isso ele já absorve uma série de maneiras de pensar próprias daquela cultura que tem aquela linguagem. E essas identificações que nós achamos que somos nós, ele começa a acumular ao longo da vida. Ele vem com um cérebro e uma memória zerados, e ao longo das experiências, em casa, com os pais, com a família, na escolinha, ele começa a se relacionar com o mundo, né? Na rua onde ele mora, no prédio, enfim, nos amiguinhos. Ele então começa a absorver uma determinada cultura, uma série de identidades. Ao longo da vida ele vai fazendo escolhas, gosto disso, não gosto daquilo e tal, até ele dizer eu sou isso. Mas não é difícil perceber que esse feixe de identidades ou de identificações que nós achamos que somos nós mesmos é algo transitório, temporário. Por quê? Porque a vida material é temporária, é transitória. Quer a gente queira, quer não. O ser humano detesta pensar nisso. Detesta pensar que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. A morte é algo terrível. É algo que nós queremos o mais longe possível e não queremos pensar nela. E longe de mim tentar transformar essa reflexão numa coisa mórbida sobre a morte. Mas se nós estamos falando de consciência, se nós estamos querendo compreender a vida, é fundamental perceber que esse feixe de identificações que nós achamos que somos nós mesmos, identificação com o nome, com o país, com o partido político, ou com a igreja, ou com o meio social, com a classe social, uma série de identificações que a gente assume, grupo de amigos. Eu digo, eu sou isso, eu sou fulano inserido nesse meio, nesse contexto social. Isso é algo temporário, porque a vida material, ela é temporária. Provavelmente daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui nesse plano físico. Eu falo 100 anos assim, já dando um monte de anos de lambuja aí, de crédito, né? Provavelmente daqui a 100 anos a maioria de nós não vai estar encarnado mais nessa dimensão aqui. Então, aí vem a pergunta: será que eu sou essa identificação com essas coisas transitórias? Que o tempo vai apagar de uma maneira ou de outra? Ou será que existe algo mais dentro de mim? E essa reflexão tem que ser muito cuidadosa, porque é fácil a gente recorrer a palavras Deus, Espírito, eu superior. Vai ter um monte de palavras que respondem rápido coisas que a gente literalmente não sabe. E se a gente aceita essas respostas e se identifica com outras palavras que, por sua vez, têm a ver com projeções, com ideias, as ideias não são fatos. A verdade não é feita de ideias, por incrível que pareça. Por mais que as ideias governem o mundo, como disse Platão, entre os gregos, ou seja, a mentalidade reinante governa o mundo, a verdade não é feita de ideias, porque a ideia é um padrão mental, é uma energia mental acumulada
numa certa direção, sendo que a verdade, ela é as coisas como elas são, independente do que a gente tenha mentalizado ou não sobre elas. E as coisas como elas são, têm aspectos objetivos e subjetivos, porque a vida ela é tanto objetiva quanto subjetiva. A gente tem um pouco de dificuldade de penetrar nisso, porque a gente é viciado, condicionado a achar que a vida é só objetiva. A gente já acorda olhando para o relógio com 500 mil compromissos e toda a nossa mentalidade está ajustada a um determinado mundo externo, compromissos, relações, responsabilidades, prazeres, dores, medos, tudo isso em relação com o mundo. E nós nos identificamos tanto com essas exterioridades que a gente mal percebe que existe vida na subjetividade. E que muito do que se faz nesse dito mundo real, mundo externo, ou mundo prático, real em termos, real por um tempo, né? Porque depois que a morte chegar, tudo vai virar cinzas, todas essas moléculas vão, sei lá, se misturar na Terra com outras coisas, e isso não vai ser mais um mundo real. Então é real por um tempo. Mas nós somos condicionados, viciados, a achar que a vida é só esse mundo externo, só essa vida material. E porque somos viciados nisso, não percebemos que a vida é profundamente subjetiva. E que o tipo de vida que eu levo no mundo objetivo depende muito do que existe na minha subjetividade. E como eu não olho, em geral, para a subjetividade, a vida é toda exterioridade, a subjetividade, via de regra, é um caos. É um feixe de contradições, é uma bagunça interior. E se o nosso tema é consciência, que por sua vez nos remete à espiritualidade e à religiosidade, não adianta apenas tentar entender o mundo externo, eu tenho que entender também o mundo interno. Eu tenho que compreender esse feixe de contradições, de energias conflituadas, que quer e não quer ao mesmo tempo, que ambiciona, que aspira, que tem medo, que sofre, que é a minha subjetividade. Um gesto pela regulação do clima na Terra. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Então, vendo que a vida é tanto subjetiva quanto objetiva, e vendo que essa vida objetiva, ela é por um tempo, ela é transitória, cabe voltar àquele questionamento: quem sou eu? Será que existe alguma coisa dentro de mim, além dessas identificações com nome, profissão, família, interesses, receios, cuidados, traumas, recalques? Será que existe alguma coisa além desse ser pessoal dentro de mim? Nenhuma resposta rápida vai ajudar. Pelo contrário, eu posso falar: Deus,
Deus está dentro de mim, Deus está em todas as coisas. Ótimo. O que é Deus? Se não 4 letras. D-E-U-S. Eu vou continuar na mesma, a minha consciência não vai se transformar a partir de uma resposta simples. Mas se eu, com muito cuidado, com muito zelo, com muita paciência, prossigo na investigação, e olha que o pensamento não ajuda muito nisso, hein? Que o pensamento ele é muito rápido em tudo, e ele é tão rápido que ele não tem paciência para investigar. Eu preciso ser mais cuidadoso e não aceitar esse movimento precipitado que vai logo a respostas injustificativas que o pensamento faz. Aí nessa investigação, com essa pergunta, quem sou eu? E se eu for vendo que eu não sou essas exterioridades, o corpo, eu não deixo de ser o corpo, mas sei que ele é transitório. As emoções, eu sou as emoções? Sou. Principalmente quando eu não as percebo. Quando eu não percebo o mau humor, eu sou o mau humor. Quando eu não percebo a raiva, quando eu não percebo a cobiça, eu sou a raiva, eu sou a cobiça, eu não percebo. Eu sou aquilo. À medida que eu observo as minhas próprias emoções cuidadosamente, sempre no instante em que elas se manifestam, quando eu estou muito agitado, com a emoção agitada, ou quando eu estou raivoso, inconformado com algum fato que saiu diferente do que eu queria, as emoções vêm à tona. Tem aquelas mais grosseiras, como a raiva, que é fácil. Qualquer um vê quando o sujeito está com raiva, o rosto muda, né? A expressão facial muda, a voz muda, tanta coisa muda quando o sujeito está com raiva. Às vezes os outros veem e ele não vê. Às vezes você fala, não, mas você está com raiva. Ele, não estou com raiva coisa nenhuma. Ele não vê, mas ele é a raiva. Assim todas as emoções. Se eu não percebo que eu invejo o meu vizinho porque a casa dele é mais bonita que a minha, essa inveja vai estar ali, eu sou essa inveja. Sem querer eu vou pensar de uma maneira não benéfica, não fraterna, talvez, não sei. Todas essas emoções, elas existem para a gente aprender com elas. Aprender e transformá-las. Mas como é que a gente transforma as emoções? Apenas percebendo elas. O grande erro que a gente comete em relação às emoções é achar que a gente transforma as emoções. Então, eu estou sentindo a raiva, ou o ciúme, ou a inveja, ou o medo. Aí eu olho e digo, eu não posso sentir isso. Como que uma pessoa pretensamente espiritualizada vai sentir a raiva? Aí ou eu me engano, ou eu crio um conflito entre o que é a raiva que está ali pegando fogo e a ideia que eu lancei de que não poderia haver raiva. Está claro? Então, a maneira de transformar as emoções é não ter nenhuma ideia a respeito delas. Não é colocar a ideia do que é certo, mas sim descobrir a verdade da emoção. E a verdade da emoção qual é? É ela, do jeito que ela está ali, naquele exato instante. Então, se eu estou possuído pelo ciúme, a verdade é essa, eu estou com ciúme. Ponto. Eu não preciso me enganar, nem justificar, nem explicar, nem fugir, nem distorcer, porque a verdade é aquela.
É essa a energia do momento. E quando eu fico com a energia sem falsidade, sem explicação, sem justificação, sem distorção, eu fico com a verdade do que é, aquela coisa se transforma sozinha. Isso vale para todas as emoções. O grande lance da transformação das emoções é ficar com elas sem nenhuma interferência do que teoricamente deveria ser. Descobrir a verdade delas. E a verdade delas é o meu eu psicológico. Ou seja, quando eu não percebo a emoção, eu sou escravo dela. Quando eu a percebo, eu posso ser livre se eu ficar com ela e ela vai se transformar. Agora, se eu botar algum ingrediente repressor ou alimentador da emoção, ou falseador, ela vai voltar para o inconsciente, eu vou continuar sendo escravo dela e ela não vai ser transformada. Porque o que transforma a nós mesmos é a consciência. E a consciência é essencialmente percepção. Aquilo que eu não percebo é inconsciente. E aquilo que eu percebo se transforma. Isso pode parecer muito sutil e muito abstrato, viu, gente? Mas é prático demais. É prático ao extremo. Porque na vida da gente, toda hora tem uma coisa que aborrece, que incomoda. Toda hora. Toda hora. E cada vez que alguma coisa me incomoda e me aborrece, é a hora de perguntar por que me incomoda? Por que me aborrece? Quando eu fico com essa pergunta, o que vai se revelando? O meu eu com as suas infinitas exigências. Exigências que os acontecimentos sejam de acordo com os meus interesses. União, a única arma capaz de trazer a paz. A única política com poder de salvar o nosso planeta. O único caminho para aprendermos uns com os outros. O único modo para vencer os preconceitos. A única forma de garantir um futuro melhor. O único sentimento que pode transmitir o bem. Dê a sua mão para essa causa. www.uniãoplanetaria.org.br Portanto, eu sou a emoção quando eu não a percebo. Quando eu a percebo e fico com ela, a energia que estava presa na inconsciência, ela se libera para um outro nível de consciência. E aí eu fico livre. Eu sou livre da emoção. Para me livrar da emoção, não basta eu querer me livrar, porque se eu quiser me livrar dela, eu só vou reforçá-la. Eu vou nutri-la. Mas se eu quiser apenas estar com ela, descobrindo a verdade dela, ela se transforma. Agora, se eu quiser que ela se transforme, ela não se transforma. O elemento volitivo, eu faço, eu aconteço, não funciona nessa área. O que é preciso é o elemento observo, quero entender. Só isso aí já transforma. Depois,
Quando a gente começa a trabalhar as emoções, isso é coisa para o dia a dia, para toda hora, sempre na hora que elas aparecem, sempre que alguma coisa me incomoda ou me aborrece, você passa a ver que muito pouca coisa te incomoda. Você vai ficando um pouco mais refinado emocionalmente quando você faz o trabalho do autoconhecimento. E aí você vai perguntar, quem sou eu? Hipoteticamente, não é que você esteja livre das emoções, mas as emoções estão serenas, estão tranquilas. Quem sou eu? Ah, eu sou o pensamento. A gente acha que é o pensamento. Ali está o nosso computador central, onde estão registrados esse feixe de identificações. Quando eu fecho os olhos e penso, parece que ali é a minha câmara mais secreta, porque é no mundo, o pensamento é o mundo que é só meu, que eu posso esconder qualquer coisa, acho que posso, né? É aquele espaço que ninguém pode tocar. Ali eu acho que é o meu centro, a partir de onde eu dou as cartas. O emocional, ele tem a ver com esse centro mental que projeta, que imagina, e o emocional vem com quero, não quero. O emocional tem a energia de movimento, que é o desejo. Mas o mental é que faz as projeções que, por sua vez, ativam o quero ou o não quero. E o não quero também é um desejo, tanto quanto o quero, que está fundamentalmente na nossa natureza emocional, ou kama manas, como se diz na literatura oriental. A partir do momento que eu acho que eu sou o pensamento, e essas identificações que nele estão, eu vou continuar na vida transitória, concordam? Porque daqui a 100 anos, sei lá onde é que vai estar esse pensamento, pensando o quê? Talvez esse pensamento seja uma ferramenta para essa identificação, mas aí surge a pergunta: existe algo que não seja pensamento? Essa é uma pergunta muito séria. Existe consciência que não seja pensamento? Uma pergunta muito difícil para a gente responder, até porque a resposta não interessa muito, o que interessa é a pergunta. Porque nós somos 100% condicionados à consciência do pensamento e das emoções. Essa consciência é fundamentalmente pensamento e emoção. Então, fazer a pergunta e olhar para dentro de nós mesmos e investigar para descobrir se existe consciência que não seja apenas pensamento, requer de nós um certo aquietamento interior, um observar sereno, requer compreender o próprio pensamento, que não é tarefa fácil. Essa coisa que viaja mais rápido do que a luz, que é o pensamento, projeta, ele é essencialmente memória e reação a partir da memória. Isso que nós chamamos de feixe de identificações, que eu chamo de eu, Marcos, moro em tal lugar, gosto de tal coisas, sou casado, sou solteiro, tenho filho, não tenho filho, enfim, todo esse nosso mundo pessoal, isso é essencialmente memória. E essa memória se apaga, porque a vida material se apaga, o corpo também. E a pergunta é: existe vida além da memória? Para poder olhar para isso, a memória tem que se aquietar minimamente, nem que seja por uma fração de segundo.
numa fração de segundo, muita coisa pode acontecer. Se eu estiver interessado e atento. Se eu ficar nas respostas rápidas do pensamento, pronto, eu já escolhi um jogo de palavra qualquer, respondi, acabou tudo. Mas se eu persisto, olhando para mim mesmo e perguntando para mim mesmo, existe consciência no silêncio do pensamento? Não estou nem perguntando como produzir esse silêncio, porque essa pergunta, quem faz é o pensamento. O pensamento que ele é condicionado para coisas práticas, ele sempre pergunta, como faço isso para obter aquilo? Ele sempre joga com o tempo. Mas essa consciência que nós estamos perguntando, investigando, ela não depende do tempo. Ela depende de um olhar penetrante e profundo agora. O eterno agora, que não é ontem nem amanhã, é agora. Quando a gente começa a explorar essa dimensão subjetiva, profundamente subjetiva em nós mesmos, a gente acaba descobrindo que nós não somos nada. E que existe uma beleza infinita em não ser nada. Que todo esse feixe de identificações que tem a ver com as responsabilidades e com os papéis que a gente exerce no mundo são coisas temporárias. Talvez nós sejamos apenas um foco de observação, uma consciência mais presa ou mais livre. A consciência é mais presa quando eu não percebo. Quando eu não percebo a raiva, eu sou a raiva, eu sou escravo da raiva. Quando eu não percebo o medo, a inveja, o ciúme, a preguiça, a cobiça, a ambição, o recalque, a frustração, o bloqueio. Eu sou isso. Quando eu percebo, eu sou livre. Quando eu não percebo o pensamento, eu sou o pensamento. Se eu só penso em futebol, eu estou toda hora no futebol. Se eu só penso em bebida, eu estou toda hora no bar. Se eu só penso em, sei lá, notícia, eu sou um repórter, eu estou toda hora ligado. Aquilo que eu penso, eu sou. Eu sou as minhas identificações. Mas se eu observo essas identificações, eu paro e olho, espera aí, isso aí é um hábito, um vício que eu criei. Isso é um condicionamento mental, emocional que eu criei, ou que eu me ajustei, ou que eu fui influenciado por alguém, ou por alguém, ou por experiências, e passei a viver de acordo com o padrão. Esse padrão é meio que automático. E nós vivemos muito mais na inconsciência do que na consciência. Porque nós ficamos repetindo padrões a vida inteira. Então, quando a gente vê que a gente não é esse feixe de identificações, esses padrões, esses modos de viver, até a forma da gente se vestir tem a ver com os padrões que a gente adota. Por que mulher tem cabelo grande e homem tem cabelo curto?
que é o padrão social, a gente adota. Mas eu não sou isso. Então, na exploração da nossa própria consciência, quando a gente consegue ver que nós não somos essas coisas temporárias, que existe algo que observa além de todas as exterioridades, e eu estou chamando de exterioridades também as emoções e os pensamentos, a gente acaba descobrindo uma dimensão onde existe uma vida infinita, onde existe a própria fonte da vida, a fonte que sacia a sede de felicidade que todo mundo tem, a fonte que harmoniza a vida da pessoa, a fonte que esclarece e ilumina a mente da pessoa, a fonte que equilibra, que fortalece, a fonte de água pura, que não é contaminada pelo pensamento. E essa fonte não sou eu, ela é universal. O universo todo é vivo. Não sou eu que estou dizendo agora, mas dizem todas as grandes religiões nos seus ensinamentos essenciais. Os orientais chegam a dizer que o universo, ele é criado e destruído a cada período de 4 trilhões e 700 bilhões de anos. Isso é verdade? Não sei, só estou trazendo a informação. Criado e destruído. O universo, ele tem um atributo muito interessante para a nossa reflexão. Que ele é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, assim como nós. Nós somos essa exterioridade objetiva e somos também a subjetividade ao mesmo tempo. A própria palavra universo, ela já diz tudo, porque ele ao mesmo tempo é uno e é diverso. Ao mesmo tempo ele é essa exterioridade imensa, que são esse mundo de galáxias, de constelações, de sistemas, de estrelas, de planetas, essa coisa assim tão grande, tão vasta, que nós aqui na nossa pequenez e na nossa estreiteza não compreendemos. Mas ele não é somente vasto objetivamente, mas ele também é vasto subjetivamente. E como é que ele pode ser uno e diverso ao mesmo tempo? Porque na sua objetividade na sua subjetividade mais essencial, o universo todo está contido em um ponto adimensional. Olha que coisa aparentemente louca, mas de muito significado. Olha, esses antigos, que não tinham a tecnologia que o homem moderno tem, eles sabiam muita coisa. Até quando eles cunharam a palavra universo, que ao mesmo tempo é uno e diverso, tem uma sabedoria profunda. E esses gregos escreveram lá no oráculo de Delfos a seguinte frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Será que eles estavam jogando com palavras? Ou será que eles estavam falando de uma coisa muito profunda, que a gente só vai poder descobrir se tem sentido se nós nos aprofundarmos também? E o nos aprofundarmos pressupõe esse mergulho interior, esse mergulho subjetivo, essa pergunta: quem sou eu? Esse olhar para dentro, olhar as emoções, permitir que elas se transformem
descobrindo a verdade delas. Olhar para os pensamentos e permitir que eles se aquietem, que eles serenem a partir do momento em que são observados. Porque quando eu não observo o pensamento, eu sou o pensamento. Eu sou pensado. Vocês já observaram que o pensamento pula de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, sozinho? Não é assim que ele opera? Aí depois eu pergunto, por que eu estou pensando isso? Aí se eu faço assim uma retrospectiva, eu lembro do assunto anterior que eu pensei, que levou aquele, do anterior. Ou seja, o pensamento ele é inconsciente, por incrível que pareça. Porque ele vai sozinho. E ele é altamente influenciável. O que ele é influenciável pela propaganda, seja exterior ou subliminar, o que ele é influenciado pelas ideias, sejam ideias econômicas, políticas, religiosas. O pensamento absorve tudo, sem perceber que está absorvendo. Então nós somos muito mais pensados do que pensamos. Mas quando a gente se dá o trabalho de observar os pensamentos, se interessa por isso, não para reprimi-los, porque se quisermos reprimi-los, não chegaremos a lugar nenhum. Eles sempre vão escapar. Mas observá-los para compreendê-los, observar para ver que eles são essa reação da memória, sempre indo lá no arquivo e projetando alguma coisa. Observá-los para ver que eles são agitação, eles são movimento. Observá-los sem nenhuma intenção de alterá-los. Quando a gente se interessa pela observação dos pensamentos, eles naturalmente se aquietam. Porque a gente não tem a ideia, não está com a ideia de que eles devam se aquietar. E quando eles se aquietam, a meditação começa. Não a meditação convencional, cruzar as pernas, ligar o incenso. A meditação no sentido do aprendizado real, da compreensão real. Não é a compreensão que ninguém trouxe para você, você mesmo olhou por si mesmo. Então, para que dar uma palestra, se ninguém pode levar ninguém à verdade? Ninguém leva ninguém à verdade. Mas nós podemos aprender juntos. Nós podemos olhar juntos. E é o que eu acho que a gente faz num evento como esse. Podem saber que eu enxergo muito mais junto com vocês do que olhando sozinho. Exatamente porque nós estamos olhando juntos. Quando a gente descobre esse espaço subjetivo, interior, extremamente sagrado dentro de nós mesmos, aquela coisa sagrada assim que mobiliza a gente acaba vendo uma dimensão em que nós não existimos. Só existe a vida como um todo. Esse movimento vastíssimo. Mas a gente só toca essa dimensão quando a gente se esquece de si mesmo. Quando o pensamento vem com as suas ocupações ordinárias, voltadas para o nosso papel no mundo, as nossas responsabilidades, os nossos relacionamentos, não é que a gente se afasta dessa dimensão do sagrado. A gente simplesmente submerge numa dimensão mais restrita, mais escura. Igual quando você mergulha numa água turva, você não enxerga igual quando você
está olhando a céu aberto, não é assim? Então, a consciência da dimensão do silêncio subjetivo, da quietude interior, ela é extremamente clara, extremamente lúcida, extremamente penetrante, extremamente compreensiva. Ela é muito diferente da consciência que o pensamento gera, com a sua agitação, com o seu interesse, com a sua movimentação, com os seus gostos, com os seus medos, com os seus recalques, etc, etc. E essa consciência só aparece quando nós nos esquecemos de nós mesmos, ou seja, quando esse pensamento ordinário de autopreocupação, de autoimportância, de autointeresse se aquieta. Uma vez a senhora Radha Burnier, que é a presidente internacional da Sociedade Teosófica, fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela falou assim: as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Olha que interessante essa colocação. Por exemplo, se eu me acho uma pessoa sábia, eu já não sou sábio. Porque o verdadeiro sábio, ele não se acha sábio. Pelo contrário. Ele sabe que nada sabe e ele está sempre pronto para aprender. Ele tem uma profunda humildade. Se ele tiver o mínimo pensamento de se achar sábio, esse pensamento faz parte da ignorância. Porque nós somos luz e sombra. Nós somos espírito e matéria. Nós somos clareza, sabedoria e ignorância. Então, as nossas qualidades, segundo a senhora Radha, as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Por quê? Porque onde entra o eu, que é o pensamento sobre mim mesmo, existe a ideia de separação. E nós que vivemos no universo que é uno e que é diverso, a nossa consciência vai para o lado dividido. Quando a gente percebe a divisão, a gente volta para a unidade. Quando a gente não percebe a divisão, a gente cai na dualidade. O que é a dualidade? É a nossa consciência se dividindo. A vida não tem lado. Mas nós sempre nos colocamos de algum lado, contra alguma coisa. Quando a gente perceber que a gente não tem que estar contra nada, a gente tem que ver as coisas como elas são, sem criar rótulos, imagens, preconceitos, né? Viver com os fatos na hora que eles se apresentam, todos esses rótulos caem e a gente passa a viver na verdade com o que é. Então, quando a gente descobre a verdade, que o eu psicológico, que é esse feixe de imagens que nós acumulamos mentalmente, é ilusório, ele tem uma função para que a gente possa exercer um papel social, mas ele é ilusório porque é temporário. E mais, ele nos afasta dos fatos. A gente acaba vendo tudo com o colorido que a gente quer. Quando a gente percebe esse eu em operação e por percebê-lo, somos livres dele, é a consciência universal que se manifesta em nós. Ou como disse Jesus, é o Pai que se manifesta em mim. Já não somos mais nós. Né? Então, perceber a limitação da consciência individual é libertar-se dela e abrir-se para a consciência universal. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer todo dia, toda hora, se nós queremos, de fato, sinceramente, mergulharmos no que possa ser chamado de espiritualidade, de religiosidade, não como aparência, não no sentido convencional que se dá a essas palavras,
mas como uma realidade transformadora das nossas vidas e transformadora do mundo e das nossas relações.